Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Uma alegria para mim estar novamente na sua companhia aqui no Pauta Aberta. Para vocês que acompanham todos os dias, eu tirei uma semana de descanso na semana passada para recarregar baterias, mas já estou de volta aqui para o Pauta Aberta, para o seu noticiário da tarde na TV Evangelizar, para trazer a você as notícias do Brasil e do mundo. Então vamos juntos a partir de agora com os destaques desta segunda-feira. Publicado no Diário Oficial do Orçamento da União para 2022. Depois da lei orçamentária assinada na última sexta-feira, estão definidos os planos de gastos. Mais de 16 bilhões de reais para as chamadas emendas do relator. E num janeiro de muita chuva, estiagem nas lavouras e prejuízos com as variações do tempo, o governo federal anuncia a liberação de quase 1 bilhão de reais em recursos para reconstruir estradas e para garantir auxílio às vítimas mais atingidas. Os números crescentes de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Para conscientizar a população, o Ministério da Saúde mobiliza equipes na região norte e quer ampliar a vacina. E a gente vai falar também sobre a forte onda de calor que atinge o país nos últimos dias. No fim de semana, as temperaturas bateram recordes na região sul, mais de 40 graus no oeste do Paraná, por exemplo. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, já começou. E hoje, finalmente, foi publicado no Diário Oficial da União a sanção do orçamento do governo federal para este ano. O destaque maior é para valores que foram mantidos do que para o corte de gastos no ano. O presidente Jair Bolsonaro havia assinado a lei orçamentária na última sexta-feira. Hoje ela foi publicada oficialmente. Este ano, o corte de gastos ficou em quase 3,2 bilhões de reais, mas o fundo eleitoral foi mantido e quase triplicou de valor desde 2020. Além disso, o governo guardou recursos que podem ser destinados ao reajuste dos servidores. O montante para a correção do salário do funcionalismo público está previsto no orçamento, mas não foi dito para quais categorias e nem mesmo se vai ser efetivado. Essa decisão do governo vai depender de articulação política para acontecer. Na prática, as despesas mantidas somam 4,9 bilhões de reais, mas para que a lei seja cumprida, este fundo vai ter que alcançar o valor de 5,7 bilhões de reais ainda este ano. Já as emendas de relator-geral do orçamento foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado e depois passaram por mudanças nas regras e voltaram a ser pagas. Elas não foram vetadas e chegam a 16 bilhões e meio de reais. O reajuste foi de 1,7 bilhão de reais só na parte de pessoal. Isso é resultado de um acordo feito no Congresso para aumentar os salários dos servidores públicos federais só na área de segurança pública. Mas esses detalhes não estão na lei. O corte, que foi de quase 3,2 bilhões de reais, gira em torno de emendas de comissão e algumas despesas para fomento à pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro também cortou verbas destinadas a indígenas e quilombolas, reforma agrária e políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. Na análise por ministérios, trabalho e educação tiveram os maiores cortes no orçamento, isso de acordo com informações divulgadas hoje pelo Ministério da Economia. Mas este corte vai ser uma espécie de reserva, que o governo pode usar daqui a um tempo como crédito suplementar, mas exatamente para onde esse dinheiro será encaminhado, isso não foi divulgado. E o governo federal anunciou que deve liberar quase 1 bilhão de reais para garantir auxílio a famílias brasileiras que foram vítimas aí das chuvas fortes e também da estiagem deste começo de ano, né? É uma ajuda importante que será enviada para a reconstrução de estradas e também destinadas a moradores e produtores rurais, aqueles que foram mais atingidos. O governo vai destinar 418 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura. O dinheiro será utilizado na recuperação de rodovias danificadas pelas fortes chuvas nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
Outros 550 milhões de reais serão disponibilizados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos vão socorrer municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa das fortes chuvas. Parte do dinheiro será destinada aos estados da região sul, atingidos pela estiagem prolongada. E o ministro da Cidadania anunciou nas redes sociais que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, vão doar recursos para as cidades atingidas pela chuva e enchentes na Bahia, em Minas Gerais, Tocantins e Maranhão. Serão doados R$ 1.200.000, cuja distribuição será feita por intermédio de entidades parceiras, como a União BR e a Central Única das Favelas, importantes organizações da sociedade civil. Essa ação se soma às ações semelhantes promovidas individualmente pelos bancos em prol das vítimas das enchentes. São ajudas importantes que chegam, para as pessoas mais fortemente aí atingidas, numa situação curiosa, neste começo de janeiro aí. Se não há muita chuva, é calor forte, é estiagem que prejudica aí a vida dos produtores rurais. E vejam só, em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária mantém estado de alerta para as condições das estradas. Ainda em consequência das chuvas deste mês de janeiro, São mais de 100 pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais. O reflexo das fortes chuvas ainda atrapalha a vida dos motoristas em Minas Gerais. Dos 101 pontos de bloqueio nas rodovias estaduais e federais, 85 são parciais e 16 totais. Os números são da Polícia Rodoviária do Estado. Um dos pontos que continua totalmente bloqueado é a BR-381, no quilômetro 321, em Nova Era, região central de Minas. O trânsito foi interrompido no local depois de um deslocamento de terra. E para resolver a situação, está sendo construído um desvio alternativo, mas segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, não há previsão de quando a obra vai terminar, por causa do grande volume de água e saturação do solo. Impressionante nessa imagem na BR-381 em Minas Gerais, a situação que ficou a estrada precisa de recursos importantes que estão chegando. Bom, quando falamos em profissões e modelos de negócios, eu te pergunto, você sabe quais são as novas tendências? E elas podem traçar o seu modelo de sucesso para o futuro. O Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criou agora um guia para os empreendedores, naqueles que estão de olho nas metas para mudar e se adaptar ao que pode ser modelo de negócio aí para 2022 e 2023. E no embalo de tantas mudanças estão questões que indicam como o consumidor utiliza produtos no dia a dia e também preocupações com quem trabalha nas empresas. Hoje, para caminhar lado a lado do cliente, a diversidade, a inclusão, a digitalização, modelos de humanização, transparência, sustentabilidade, economia circular e bem-estar são referências e tornam-se fundamentais às empresas com planos de ampliar negócios. Os moldes de inclusão introduzem o conceito que a padronização não é uma referência e sim que os grupos minoritários têm um apelo maior para as empresas e as movimentam para que se encaixem no que é exigência para o consumidor. Quem é fiel a uma marca hoje quer se ver no produto. Não mais ver um personagem, mas sim estar entre eles. Com a pandemia que obrigou o consumidor a passar mais tempo em casa, em home office, aumentou o olhar na humanização dos negócios. Isso significa que é preciso que as empresas tragam aos colaboradores experiências de trabalho com um olhar mais cuidadoso para com as condições de saúde. Com mais ansiedade, o efeito burnout, que afastam tantas pessoas, o olhar mais cauteloso pode ser sinônimo de uma gestão de negócios mais eficiente. Ao olhar para o consumidor, é fácil perceber que ele está mais cauteloso, mais atento. A internet está aí. E a pesquisa de preços e até comparações entre produtos são mais fáceis de ser feitas. O que planejar então? Em tempos de digitalização, neste caminho, pelo sucesso, está a criação de novas estratégias que tragam o público consumidor cada vez mais para perto. Falar a mesma língua do consumidor e da forma mais eficiente hoje é necessidade para quem pensa em crescimento. Sinal claro de que, para 2022, não há como ficar parado no tempo, valorizando modelos antigos de negócios. É imprescindível seguir os passos da modernização. São novos desafios que aparecem aí para gestores, para empreendedores, para os trabalhadores também.
Veja a seguir a onda de calor que trouxe recorde de temperaturas, principalmente para várias cidades no sul do Brasil. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país. 4h45 da tarde agora, você de casa sempre ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o Brasil. E a gente já começa este bloco, falando aí sobre a situação da pandemia, sobre a luta aí para combater, esses números que só sobem. Nós já estamos na 4ª semana do ano, janeiro está chegando ao fim, infelizmente, sem trégua, quando o assunto é o avanço da pandemia, com a chegada da variante Ômicron. Os números não param de subir no país. Durante as primeiras semanas de 2022, o mundo encara recordes de infecções contra a nova variante da Covid-19, a Ômicron. A Europa, que tem visto um surto alarmante do vírus que se espalha mais rápido que as demais variantes, tem casos que ultrapassam a marca de 10 mil infecções diárias, como a Dinamarca, que divulgou na semana passada 33.493 casos, a Alemanha com 112.323 e a França com mais de 464.769. Já o Brasil, no final de semana, entre os dias 22 e 23 de janeiro, totalizava 84.230 casos em 24 horas. As mortes por dia chegaram a 166, onde o total de casos subia para 24.044.437 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. E somando todas as mortes, chegava a 623.145 mortes. A média móvel de casos no Brasil também revelou a alta de 309% em relação a 2 semanas. Isso impacta na média de 148.212 por dia. Já a média móvel de casos de morte também está em alta com 129%, levando para os números de 292 mortes por dia. 21 estados brasileiros estão em alta de infecções pelo território nacional. Tocantins e Distrito Federal não divulgaram os casos nesse final de semana. 2 estados estão em estabilidade, que são eles, Roraima e Pernambuco. Rondônia e Pará estão em queda. Já em consideração ao ritmo da vacinação pelo Brasil, o total de pessoas imunizadas na primeira dose chega com um percentual de 75,86% da população. Em contrapartida, a dose completa traz o percentual de 69,2%. E com a dose de reforço, já chegamos à marca de um percentual de 18,54% de pessoas protegidas pelas vacinas. E nessa batalha, que parece não ter fim, contra a pandemia, o Ministério da Saúde esteve à frente de uma grande ação no fim de semana para ampliar a vacinação nos estados da região norte do Brasil. Veja só. E testagem foram realizadas nos 7 estados da região norte, com o objetivo de incentivar a população a tomar a vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da mobilização em Manaus e reafirmou a importância da imunização e da testagem para vencer a pandemia de Covid-19. Preciso pedir a vocês, solicitar a colaboração de cada um, para que leve aqueles que vocês conhecem, que não tomaram a segunda dose de vacina, para tomar a segunda dose de vacina. E aqueles que tomaram a segunda dose, que não tomaram ainda a dose de reforço, procurem tomar a dose de reforço. Além da vacinação, é importante a estratégia de testagem. Os testes hoje têm uma tecnologia mais avançada. Secretários do Ministério da Saúde também estiveram nas capitais dos estados da região norte, onde vivem 15 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação. Em Manaus, foi assinada a portaria que prorroga a contratação de 108 médicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em janeiro do ano passado. De Belém, no Pará, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, falou sobre a continuidade do programa SOS de Ponta, de capacitação de profissionais da saúde. As ações do SOS de Ponta, que vão criar núcleos permanentes de qualificação profissional, estão
voltadas a partir de 2021 e continuam em 2022 para os profissionais da saúde da região norte. Ações importantes do Ministério da Saúde, né, na região norte do país. Mudamos de assunto agora, pessoal. E o calor, hein? O calor assustador desse verão não tem dado trégua e tem sido assim pelos 4 cantos do Brasil. Ontem, por exemplo, a cidade de Curitiba, né, que normalmente na média é considerada a capital mais fria do país, ontem Curitiba atingiu a temperatura recorde do ano, mais de 33 graus. E quem fala ao vivo sobre esse assunto direto da capital do Paraná é o nosso repórter, o Sérgio Júnior. Boa tarde, Serginho. Olha, houve recorde em Curitiba, mas não foi a única cidade, nem a única região, né, aqui do sul atingida aí pelos recordes de temperatura. O que aconteceu nesse fim de semana? Exatamente, Odilon, muito boa tarde para você, seja bem-vindo de volta, boa tarde a todos que nos acompanham. Curitiba registrou a maior temperatura desse ano de 2022, chegando a 33,1 graus, com a sensação térmica de mais de 35 graus. Nesse momento também, no final de semana, Rio Grande do Sul também registrou uma alta em Uruguaiana, 41,6 graus lá na região sul do nosso país. Esse registro também aqui no nosso estado, na cidade de Loanda, chegou a 41 graus aí nessa região sul do nosso país, principalmente no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Outro lugar também que teve uma alta temperatura foi no sudoeste, principalmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. São Paulo chegou a 33,8 graus e no Rio de Janeiro chegando aos 35 graus, Odilon. Tá certo, Serginho. Tem um destaque aí, né? Tanto calor, muitas pessoas aí, as pessoas que estão nas praias aproveitando o calor, cometeram até situações criminosas aí, né? Houve um fato que você gostaria de chamar a atenção no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O que houve por lá? Exatamente, Odilon, nós temos imagens fortes a princípio, porque a Kira, uma bulldog francesa, ela foi deixada por 3 horas presa dentro de um carro em Balneário Camboriú. Nós vemos aí, conseguimos reparar na imagem que a polícia militar socorreu essa cachorrinha. Ela foi encaminhada, né, ao hospital veterinário, onde ela sofreu uma parada cardíaca. Nesse momento, graças a Deus, a cachorrinha lá está bem, mas o dono, a polícia localizou. Ele é um turista que veio de São Paulo junto com a família. A polícia deu voz de prisão e o dono, né, que não é mais dono nesse momento, na verdade, ele disse que tinha ido almoçar com a família, mas aí deixou a Kira dentro do carro. A polícia prendeu por maus tratos e pode chegar a pena de 2 anos a 5 anos de reclusão. O Ministério Público ofereceu um acordo de uma multa de 5 mil e a perda da guarda. Se ele aceitar esse processo, se ele aceitar, né, esse acordo, o processo pode ser arquivado. Odilon. Está acompanhando as imagens, né, Sérgio? São realmente assustadoras, né? A condição que esse cachorrinho sofreu, ele passou horas ali exposto ao calor extremo. A gente está falando de calor extremo. Tem data para terminar esse forte calor no sul do país? Porque tá difícil, hein? Temperatura o dia já começa acima dos 30 graus. E aqui não é Nordeste, né? O pessoal aqui no sul não está acostumado a esse calor tão forte assim. Tem data sim, Odilon, principalmente na região do Rio Grande do Sul, onde na semana passada nós até conversamos sobre a estiagem, que mais de 300 municípios sofrem, né, com a falta de chuva e também com esse calor excessivo. Mas, segundo o Metsul, esse calor segue somente até quarta-feira, podendo chegar a altas temperaturas, até os 40 graus. Mas uma frente fria se aproxima e a partir da quinta-feira as temperaturas, os termômetros provavelmente não vão passar dos 40. Isso no Rio Grande do Sul, mas essa frente fria também vai passar por Santa Catarina e também aqui no nosso Paraná. Lembrando também que na região Nordeste, nesse momento, lá tá muito calor, mas tá chovendo bastante. Em algumas regiões ali do Maranhão e também de Pernambuco, altas temperaturas, mas à tarde aí fortes pancadas de chuva. Odilon. Tá certo, Serginho, muito obrigado. Sérgio Júnior trazendo ao vivo para nós
direto de Curitiba, informações aí sobre a situação do clima, né? Esse calor forte que atinge o país todo. Trouxe esse detalhe, essas imagens tão tristes, né? Do cachorrinho que acabou sendo abandonado ali. Que bom que as autoridades tomaram, né, providências e o dono, quem era o proprietário desse cachorrinho, ele está respondendo agora criminalmente, né, por ter deixado o animal exposto a essa situação de calor extremo aí, quase veio a óbito por um descuido aí do dono, né, infelizmente. Bom, a gente muda de assunto agora, vamos para o outro lado do planeta, vamos para o Vaticano. O domingo de céu limpo por lá foi mais um dia de encontro do Papa Francisco com os fiéis católicos, que todos os dias movimentam a Praça São Pedro. Na mensagem de ontem, o Santo Papa manifestou a preocupação dele com o risco de uma invasão russa na Ucrânia. Para a região de fronteira entre os dois países, já foram deslocados milhares de soldados russos e o clima já há algumas semanas é de muita tensão. O Papa Francisco declarou neste domingo que acompanha com preocupação a tensão na Ucrânia. O líder católico pediu um dia de oração pela paz na próxima quarta-feira. Seguo com preocupação. Acompanho com preocupação as crescentes tensões que ameaçam infligir um novo golpe à paz na Ucrânia e põem em causa a segurança do continente europeu, com repercussões cada vez maiores. Em discussão a segurança no continente europeu, com repercussões ainda mais vastas. O Papa falou após a oração do Ângelus Dominical na Praça de São Pedro. A Rússia concentra dezenas de milhares de soldados na fronteira ucraniana, levantando temores de uma invasão. Moscou nega quaisquer intenções bélicas, mas vincula a redução da escalada a tratados que garantam, em particular, a não expansão da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Algo considerado inaceitável pelos ocidentais, que ameaçam a Rússia com severas sanções em caso de ataque. É uma situação, uma crise internacional que não preocupa apenas o Santo Papa, né, o Papa Francisco, mas autoridades aí por todo o planeta, né, essa crise na região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje, dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, o Papa Francisco, lá no Vaticano, divulgou a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado este ano, em 2022, em 29 de maio. Na mensagem, o título do Papa dá um alerta: escutar com o ouvido do coração. No texto, que é dividido em 3 partes, o Papa Francisco explica que a escuta está ligada diretamente com os diálogos com Deus e com a humanidade. É o que ele aponta como o melhor caminho para a boa comunicação, né? A boa escuta. E a gente traz agora uma notícia de última hora, né, a respeito do arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto. Ele acaba de receber a alta hospitalar na tarde dessa segunda-feira. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças desde a última quarta-feira, dia 19. Foi a data em que ele apresentou aí um quadro de cansaço, de muito cansaço e de febre. Os testes apontaram positivo para a Covid-19, né, no caso do arcebispo de Curitiba, o arcebispo emérito. Ele apresentava saturação baixa. Dom Pedro Fedalto, então, recebeu oxigênio e teve rápida recuperação, que possibilitou a alta já na tarde desta segunda, para alegria e alívio aí de milhares de fiéis que estavam em orações, né, por Dom Pedro Fedalto já há alguns dias. Dom Pedro Fedalto hoje tem 95 anos e aguarda desde o fim de 2020 a estabilização do quadro de saúde dele, para que ele possa se submeter, então, a uma cirurgia para desobstruir um aneurisma de 7 centímetros junto à artéria aorta, né? A artéria aorta é aquela artéria que sai do coração. Bom, que bom, né, que já está melhor de saúde Dom Pedro Fedalto. Vamos falar agora sobre futebol, porque tem decisão da Copinha amanhã. Palmeiras e Santos, amanhã à tarde, decidem a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois do fim de semana violento, né, que registrou invasão de campo, até ameaça a faca de torcedores na semifinal entre São Paulo e Palmeiras, a expectativa amanhã é que essa mancha do torneio seja apagada com o bom futebol das duas equipes. Veja só. E a maior competição da base do futebol brasileiro está chegando ao fim. Ao longo do mês de janeiro, a competição apresentou para o mundo os maiores candidatos a ídolos do futebol brasileiro. Jogadores que, em um futuro próximo, podem fazer a alegria das torcidas. Porém, o torneio também teve suas turbulências e complicações, com direito à invasão de campo na semifinal entre São Paulo e Palmeiras, além de polêmicas relacionadas ao mando de campo.
Amanhã, quebrando uma antiga tradição, a decisão não será no Pacaembu, que foi privatizado e passa por reformas. O Allianz Parque, casa do Palmeiras, recebe a grande final entre Palmeiras e Santos. E no aniversário da maior cidade do Brasil, a expectativa é de que as belas jogadas e o talento dos artistas da bola possam fechar com chave de ouro, uma das grandes festas do calendário do futebol nacional. Palmeiras e Santos vai ser jogão pela Copinha, não temos mais tempo para nada, acabou, muito obrigado pela sua companhia. Pauta Aberta está de volta amanhã à tarde, a gente se vê.